Seria porventura a lei contrária a Deus? De modo nenhum. Porque se tivesse sido promulgada uma lei que pudesse oferecer salvação, na realidade a justiça seria proveniente dessa lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que mediante a fé em Cristo Jesus, os crentes, os que acreditam, recebessem a herança da vida eterna. Seria a lei contrária a Deus? Era a principal questão que se dava após Paulo tomar a palavra na sinagoga dos judeus, que inicialmente o evangelho tentou uma fusão com a doutrina dos judeus, que era exclusiva demais. Eles tinham um sentimento de seita, de superioridade, de uma pseudo-santidade, que só podia acontecer a justificação pela observância irrestrita do que está explícito na lei de Moisés, e que a elevação espiritual se dava pela obediência a essa lei. E Paulo eleva o entendimento dizendo que o Cristo que os próprios judeus condenaram era precisamente o Messias que a nação estava esperando, não reconheceu porque tinha um sentimento de elite, excludente, e condenou o seu próprio Messias, com esse sentimento de seita, de superioridade. Então, como eu observando a primeira viagem missionária, especialmente a primeira viagem missionária de Paulo, na região da Galácia, eu percebi um modo de operação dele, um padrão no modo de operação dele. E eu entendi por que o evangelho ele tem que ser um movimento marginal. Porque a mensagem do evangelho, intrinsecamente, ela tira o poder do mérito humano de se gabar diante de Deus, de fazer de Deus um balcão de negócio, de sacrifício, de oferta e demanda, de toma lá, dá cá, e ele traz para o coração do homem a liberdade em Cristo. E essa liberdade, Paulo faz questão de deixar bem claro que ela é subjetiva, ela não é um padrãozinho, ela não é uma linha de montagem de uma fábrica, ela não tem uma cartilha, ela não é uniforme, ela é subjetiva. No coração do homem, é o coração do homem, a experiência dele com Deus que vai impor os seus próprios limites, e cada um vai ter um limite. É o próprio relacionamento com Deus, por isso é subjetivo, porque só cabe a você e a sua consciência, e ao convencimento que você vai ter de acordo com a luz que você permitir entrar dentro de você, que vai te convencer da verdade e do caminho que você tem que percorrer para a evolução. Isso não pode ser uma cartilha, porque os judeus tinham uma cartilha, mas uma cartilha que excluía muita gente. E os que aceitavam ser inclusos, eles teriam que passar pelos ritos e tradições que eram inerentes ao povo judeu. Então, por isso que o evangelho ele foi um movimento marginal. Primeiro porque ele tentou essa fusão, ele tentou essa unidade com o judeu, mas o judeu é reacionário. O judeu, o que é o reacionário? Senão o sujeito que não aceita a inovação, senão o sujeito que está sempre olhando para trás, com saudade da pátria antiga, aquele sentimento melancólico, nostálgico, de um tempo que já foi e fez sentido lá atrás, mas não faz mais. E isso gera um conflito com a mensagem revolucionária do evangelho que idealiza, embora Cristo disse está consumado e ele é a consumação do sacrifício que redime o homem somente pela fé e não mais por nenhum atributo externo. Isso gera um conflito grande em todo lugar que o evangelho verdadeiro é exposto, porque ele não te pede sacrifício, ele não te pede nada, senão o único atributo que, segundo a doutrina paulina, é exigido do homem é a fé, mas nem a fé Paulo reconhece que é inerente ao homem. Ele diz que é dom de Deus para que ninguém se gabe por próprias obras, por próprio mérito, e a sociedade está impregnada de mérito. É espantoso que a gente evoluiu, ou entre aspas, só caminhou 2000 anos e os nossos conflitos continuam os mesmos. Reacionários versus revolucionários, o reacionário preso a um passado, e eu vou tratar aqui da esfera religiosa, mas na esfera política, filosófica, enfim, nós vamos ter conflitos dessas duas frentes de visão, sempre a que idealiza e a que tem saudade. E aqui não é diferente, e isso ocorre até os dias de hoje.
nessa esfera religiosa. Porque é difícil você pregar só que Jesus Cristo é único e suficiente. Isso tem que estar sincretizado com a lei mosaica, a antiga lei sacrificial, de frequência em templos, de jejuns, de orações, de dízimos. Tem que estar um pouco enfeitado desses elementos de uma lei antiga, porque senão ele não consegue doutrinar e organizar padronizadamente como os religiosos gostam a coletividade. Ocorre que, como Paulo descrevia os fariseus, eu descrevo os evangélicos hoje, porque o sentimento dos evangélicos era exatamente o sentimento dos fariseus. Não é que os fariseus se autodenominavam uma seita. Paulo os descrevia como uma seita. Qual que é o raciocínio de seita, a psicologia de seita? Senão um grupo de irmãos que, sobre uma falsa revelação de eleição, são eleitos e olham o mundo de cima para baixo e servem a um Deus sádico que vai salvar uma fatia deles, enquanto que todo o restante vai ser condenado no fogo da eternidade, do inferno. E a mensagem de Paulo, ela vai se tornando marginal porque ele vai tentando, nesse mundo da dispersão, como assim era conhecido antigamente, porque os judeus foram muitas vezes subjugados, foram perseguidos, e quando a nação deles era perseguida e eles não conseguiam triunfar, as terras deles ficavam arrasadas, eles iam para o mundo da dispersão, ou seja, os judeus da dispersão. Tiago, se eu não me engano, escreve aos judeus da dispersão, quer dizer, não é os judeus que estão em Israel, são os judeus que num momento de dificuldade foram buscar abrigo em outras nações. Engraçado que Israel já precisou muitas vezes de abrigo em outras nações, inclusive em Damasco, que foi uma base de formação do evangelho dentro de Paulo, foi na cidade de Damasco, capital da Síria. E os judeus eram acolhidos lá. Mas hoje, estranhamente, ocorre o contrário. A igreja evangélica é absolutamente belicosa e pede muros contra os imigrantes que vêm da Síria em absoluta necessidade e dizem que tem fé em Cristo Jesus. Mas a linguagem deles é absolutamente belicosa. E não está nem embasada num ponto de vista histórico, porque do ponto de vista histórico, se eles idolatram tanto a nação de Israel, como eles idolatram a nação de Israel, eles teriam que saber que Israel muitas vezes foi buscar abrigo em outras nações. Israel, o próprio Paulo diz que em todo o mundo da dispersão de Gálatas, ali da região da Galácia, que Macedônia, enfim, Capadócia, a região da Galácia do Sul, da Galácia do Norte, inúmeras cidades que hoje compreende a região da Turquia, o judeu foi pedir abrigo lá em tempos difíceis e ninguém fechou a porta, ninguém construiu um muro, mas hoje Israel é um mundinho fechado e hoje o mundo volta a falar em muros contra os imigrantes, especialmente os da Síria, os muçulmanos, num preconceito absoluto, numa falta de amor e de tolerância absurda. E esse tipo de gente ainda confessa Jesus, que é o amor puro, é o amor manifesto na carne, é o amor de Deus manifesto na carne. E, estranhamente, o judeu que hoje prega contra Damasco já buscou apoio em Damasco e teve apoio em Damasco. Então, nesse mundo da dispersão, quando o evangelho chega, ele cria esse conflito de graça versus lei. Então, nós somos salvos sem merecer ou nós precisamos merecer para ser salvo? Nós precisamos ter obra para ser salvo ou somente crer que eu sou salvo me torna salvo? Somente crer que Jesus Cristo pode me redimir, me dar acesso à eternidade? Ele cria esse conflito e esse choque de visões que, de certo modo, separa o mundo até hoje. O conflito do reacionário com o revolucionário. O evangelho é a revolução, é a inclusão, é a derrubada dos muros, é a inclusão, enquanto que a lei mosaica é a exclusão, é um evangelho, é exclusivo aos da seita. E Paulo, inicialmente, ele tenta essa fusão. Então eu percebo um modus operandi, se eu posso dizer assim, um padrãozinho de operação de Paulo no mundo da dispersão, que toda vez que ele chega a uma cidade, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra, Derbe, ele vai primeiro na sinagoga, nessa primeira viagem missionária. Aí ele prega Jesus Cristo como um fundamento da salvação e isso divide as congregações.
A maioria fica maravilhado, pede para ele voltar no outro sábado, porque o formato da sinagoga judaica é bem mais saudável do meu ponto de vista do que o formato romano de se reunir a coletividade. Que inclusive o protestantismo usa o mesmo formato nas igrejas evangélicas, um fala, os demais ouvem. Esse é o formato da reunião evangélica, é o formato romano. Mas o formato das sinagogas judaicas era diferente. O chefe da sinagoga lia as leis e os profetas liam um trecho da lei, alguma profecia que estava inerente ali à antiga aliança, a Torá, ao Pentateuco ali, depois alguma profecia de Isaías, de Jeremias, enfim, profetas da antiguidade de Israel. E depois estava aberto espaço para que todo judeu circuncidado que fosse maior de 12 anos tivesse acesso, independente de cargo, de título, do que quer que seja, de status. Todo judeu que quisesse a palavra era só levantar a mão depois da leitura da lei dos profetas, ele tinha um espaço para falar. E era nesse espaço que Paulo levantava a mão, ele lia, ouvia o chefe da sinagoga falar da lei, que você tem que merecer, que você tem que ser obedientezinho e tal, não pode roubar, não pode matar, não pode... Um monte de coisa da lei mosaica. E o Paulo depois ele vinha expor que em Cristo Jesus o sacrifício se cumpriu, um único sacrifício, que não havia necessidade, inclusive do sacrifício que eles costumavam fazer para a remissão de pecados, sacrifício constante, repetitivo de animais. Então, Paulo cria em toda vez que ele termina o seu discurso, uma metade da sua plateia fica maravilhada, pede para ele voltar, para ele falar de novo, mas a outra metade ele cria muitos inimigos reacionários, dessa seita dos fariseus, que tinham muita influência nesse mundo da dispersão. O próprio Jesus acusou isso, ele disse aos fariseus, ele disse, vocês correm o mundo inteiro para fazer um prosélito. O prosélito é aquele troféu do fariseu, aquele fala, eu ganhei para Deus. Aí já vai logo, já marca, corta o prepúcio do cara, aqui a circuncisão. Esse aqui é nosso troféu, é o nosso prosélito, não é mais pagão, agora acredita num Deus único, é monoteísta, criador do céu e da terra é Jeová. E é o prosélito, mas engraçado que Jesus falou que quando os judeus conseguiam fazer isso, eles tornavam aquele prosélito 2 vezes mais filhos do inferno do que eles mesmos eram. Porque eles tinham os oráculos de Deus e colocavam cargas tão pesadas sobre o povo que nem eles entravam no reino de Deus, também não deixavam ninguém entrar. E Paulo batia nessa tecla dizendo, olha, vocês foram a nação primeiro escolhida por Deus para que Deus desse os oráculos, Deus tirou vocês da escravidão, deu noções cívicas, mas vocês rejeitaram o evangelho, não reconheceram o seu Messias, mataram o seu Messias, agora o evangelho se voltou para as nações. Isso gerou um ciúme nos reacionários mimizentos. Um complexozinho de filhinho playboyzinho mimadinho. Agora o pródigo que gastou dinheiro com as meretrizes vai ser aceito no mesmo patamar que eu, que sempre fui obediente à lei. Ai, mas ele é um beberrão, é um alcoólatra. Ai, meu Deus, enquanto que ele, na realidade, o reacionário é um beberrão de leite, usando a mesma linguagem que Paulo usa para definir esses que não conseguem transcender o nível da lei, dessa obediência cega, que cria ciúmes, divisões, contendas. Então, quando Paulo terminava de falar, criava esse conflito, que foi exatamente o versículo que eu li, que está no livro de Gálatas. Ele dizendo, as pessoas perguntando para ele, então a lei é contrária a Deus, então, se você está falando que só Jesus Cristo é suficiente, então não vamos fazer mais nada, vamos matar, vamos roubar, vamos destruir, Então a lei é contrária a Deus, porque no fundo o que eles querem é um pretexto. Se não tiver lei para esse tipo de gente religiosa, eles são capazes das piores atrocidades. Porque se é a lei que impede eles de matar um irmão, de roubar um irmão, eles não conheceram nada de Deus. Porque isso é a coisa mais óbvia. Deus, em Cristo, nos ensinou a olhar o nosso próximo, olhar Deus no nosso próximo. Então é óbvio que eu não vou fazer mal ao nosso próximo. Eu não preciso de uma lei para dizer que eu não devo matar meu irmão. Eu não devo matar meu irmão. Essa é a coisa mais rudimentar da lei. Mas a lei, existem 300 preceitos da lei. E quando o Paulo fala, ele cria essa divisão.
Ele sai da sinagoga, aí os adeptos de Moisés, os legalistas, os que observam a lei, os que acham que é a lei que salva, eles vão lá e eles começam a fermentar um fermento estranho no meio do povo que vai levedando a massa, e eles começam a fomentar uma certa discórdia, dizendo, olha, esse aí não é de Deus. E eles começam a criar um choque, eles começam a manipular a elite, porque eles têm acesso à elite, as mulheres da alta posição da sociedade, os próprios gentios, ou os que não são judeus, que davam crédito à mensagem, eram levados pela onda de ódio deles, chegavam a pegar em pedras para apedrejar Paulo. Ele chegou a dividir, na cidade de Icônio, diz que a cidade se dividiu entre os que eram a favor da doutrina do Paulo, que finalmente se sentiam inclusos sem precisar se circuncidar, sem precisar matar um carneiro, um cordeiro, sem precisar guardar as festas dos judeus, os dias dos judeus, as tradições dos judeus, as leis alimentares dos judeus. Eles tinham esse conflito. A circuncisão era o ingresso na religião dos judeus, era da lei dos judeus. As leis alimentares eram o contato social. O judeu não se mistura com o gentio, por isso que o sentimento é de seita. Dessa pseudo-santidade, de obediência à lei, que gera um sentimento de superioridade e arrogância que a sociedade despreza. Hoje o crente ele é repudiado. Hoje não, já de algum tempo pela sociedade, e ele acha que isso é fruto de uma perseguição, porque ele é santo e a sociedade é imunda. Ele tem Deus e a sociedade tem o diabo, e não é, porque ele é chato mesmo. É porque essa pseudo-santidade que vem dessa obediência aparente das leis, que não deixa de ser um sepulcro caiado, porque um monte de gente faz um monte de coisa no bastidor que não não conseguem ser a mesma pessoa, estão sempre com essa dubiedade de máscaras, de faces, uma máscara da santidade no ajuntamento e no isolamento estão cheios de maus testemunhos, inimigos dos seus vizinhos. Não são amigos de ninguém. Então aí eles pensam que quando a sociedade os rejeita, lá vem o crente, eles pensam que isso aí é perseguição, é um contra-ataque do diabo, porque eles estão fazendo a obra de Deus. Não é, porque eles não entenderam nada da obra de Deus, de inclusão, de amizade, de amor. Exatamente isso. Aí o Paulo é duro com os judeus. Ele diz, vocês são uma seita. Vocês acham que só vocês servem um Deus sádico. Um Deus que vocês creem que vai salvar vocês na eternidade e vai jogar o restante da humanidade no fogo do inferno infinito, que não tem fim. Não conhecem nem a revelação da palavra. Deus me livre de servir um Deus sádico como da seita dos evangélicos ou da seita dos fariseus, que sincretiza esses elementos sacrificiais, que exige do homem mérito, bondade, sendo que nossa natureza é inferior à natureza que está sendo apregoada. Sendo que tem coisas na nossa natureza humana que são caídas, que são imutáveis, desejos, paixões, que são inerentes da natureza inferior, isso é imutável. Você pode até maquiar com essa pseudo-santidade, mas nunca vai conseguir mudar. Então, é evidente que se gerava esse conflito e o Paulo dizia, olha, a lei de modo nenhum ela é contrária a Deus. Mas, se tivesse sido promulgada uma lei que pudesse oferecer salvação, na realidade a justiça era proveniente dessa lei. Ocorre que a Escritura encerra tudo debaixo do pecado, ou seja, aqueles que estão debaixo da lei estão debaixo de maldição. Porque Moisés disse no livro da lei que maldito todo aquele que não cumprir todas as obras escritas na lei. Se você tropeça em um tio da lei, corrobora com esse pensamento, Tiago, você se faz condenado da lei inteira. E quem é que pode dizer, eu cumpro toda a lei, eu não tropeço em nenhum tio da lei? Você pode dizer até que guarda 10 mandamentos, mas são mais de 300 preceitos da lei judaica. O legalista ainda, o legalista brasileiro, ele pode dizer que tem a lei judaica e tem a lei brasileira. Nessa falsa submissão à autoridade, dizendo que toda autoridade é instituída por Deus. Quem é que não consegue tropeçar em um tio da lei? Aí Paulo diz, olha, a lei serviu para nós de aio, de guia, até que a gente pudesse ver
o todo. Por enquanto a gente vê por sombras, por partes. A lei nos conduziu a Cristo, mas vocês não reconheceram o Cristo. A lei criou os muros que vocês precisavam criar para ter as suas noções cívicas, para se estabelecerem como nações, mas ela apontava para Cristo. Quando Cristo chegasse, vocês tinham que derrubar os muros e espalhar essa mensagem pela humanidade. Mas não, vocês quiseram fechar ainda mais os seus muros. Então o evangelho agora vai para as nações, saiu de vocês. Isso gera um ciúminho. Isso gera um ciúminho no meio deles. Aí o próprio Paulo chega a dizer, olha, a lei, enquanto não viesse a fé que estava predita na lei, nós estávamos como que encarcerados debaixo da lei. Porque a lei só pode gerar isso, prisão mesmo, escravos. E até que viesse a fé. Quando veio a fé, eu já não estou mais debaixo da lei. Eu já não estou mais debaixo do aio. Eu já não estou mais subordinado à tutela da lei. Ele ainda usa outras figuras de linguagem. Ele diz assim ainda, ó, enquanto o menor, o herdeiro menor de idade, ou criança, ou infantil, porque no fundo esses que são da seita são infantis, são imaturos. Enquanto o herdeiro é menor de idade, ele em nada se difere do escravo. Pelo contrário, ele é posto sob a tutela de curadores e de mestres, até o tempo predestinado ou predeterminado pelo Pai. Ele está dizendo com essa alegoria, com essa metáfora, que a gente estava posto debaixo da lei, na condição, mesmo como herdeiro da salvação, da promessa da vida eterna em Deus, a gente estava posto debaixo da lei e em nada se diferia do escravo. Mesmo que é herdeiro de tudo, não pode governar sobre nada. Não pode influenciar sobre nada, porque ainda é infantil, ainda está sob a tutela de curadores, de mestres, e hoje de falsos mestres e falsos curadores é os que mais tem. Então tá aí, debaixo da tutelinha dos curadores, dos mestres, dos que passam a toalhinha no suor e cura, dos que pregam. E tá aí, não teve a sua própria experiência com Deus. Está seguindo a experiência dos outros com Deus. Mas existe um tempo pré-determinado pelo Pai para que você deixe de ser cativo, para que você conheça a liberdade que há em Cristo Jesus. Aí ele ainda usa a alegoria que o judeu vai mais entender. Ele diz assim, olha, Abraão, vocês que querem estar debaixo da lei, Abraão gerou 2 filhos, um na carne e um, segundo o que Paulo expõe, na promessa. A promessa de Deus para Abraão é que daria um filho para ele. Ele já era velho, não conseguia o filho. Um dia a esposa dele, a Sara, disse, ó, toma minha serva, minha empregada, Agar, escrava egípcia, e com ela se deita, e o filho que ela gerar eu crio. E o Abraão fez isso e gerou primeiro Ismael, que segundo a alegoria que Paulo está expondo, é um filho que é gerado segundo a carne. É um filho que é gerado para a escravidão. E aí ele diz que o filho que depois foi dado a Sara, já na sua velhice, é o filho da promessa, porque ela já, biologicamente, era impossível ela ter filho. Ela já tinha quase 100 anos, Abraão já tinha mais de 100 anos, e Deus deu um filho a eles, chamado Isaac. E diz que Ismael, ele zombava de Isaac. Diz que Agar desprezava a Sara. E aí o Paulo ele usa essas duas alegorias, essa história, enfim, para dizer que são duas alegorias, que essas mulheres na realidade, Agar simboliza a aliança que Deus fez com o povo no Monte Sinai, ou seja, as leis de Moisés, e que a aliança que Deus fez com Sara, ela é superior. Ela é a herança da promessa da vida eterna. E que como o filho da escrava perseguia o filho da livre, também os escravos de hoje, os escravinhos religiosos, reacionários, eles também vão perseguir os filhos da liberdade. Como o próprio Paulo diz, que ocorria nas reuniões dele, falsos irmãos, judaizantes, adeptos de Cristo, mas ainda adeptos também dos elementos da lei mosaica. Eles se intrometiam na reunião de Paulo para espiar a liberdade que eles tinham em Cristo Jesus, para depois dizer, não, isso não pode. Jesus salva, mas você tem que se circuncidar. Paulo tinha debates homéricos, divisões homéricas com esse tipo de gente dentro desse conflito, e o fundamento de Paulo era esse. Então ele entrava na sinagoga e o modo operante dele era esse. Era pregar Cristo como único fundamento da salvação.
Mas depois ele dava liberdade para quem pudesse ou para quem quisesse edificar. Ele entrava na sinagoga, ele falava de graça, ele por vezes conseguia algum ou outro adepto, e o movimento foi ficando marginal porque cada vez menos na sinagoga era dado espaço aos discípulos. Nem mesmo em Israel, Pedro, que é tido o apóstolo que iria pregar o evangelho para os judeus, conseguiu esse acesso na sinagoga. O livro de Atos diz que eles costumavam se reunir nos templos e nas casas, mas muito mais nas casas, porque nos templos eles já não tinham mais espaço nas sinagogas. Diz que eles tinham que se reunir no pátio exterior, as colunas do templo, com um ou outro que dava crédito à mensagem deles. Porque os próprios judeus, esses da seita dos fariseus, não deixavam eles ter esse acesso à palavra lá, porque sabiam que eles iam pregar o Jesus, a quem eles mesmos tinham matado. E eles ficavam evocando esse passado de Moisés. Então o conflito ele é um conflito real, ele é um conflito que está na raiz da igreja. A gente ignora aí, na verdade, a gente não evoluiu em nada, esse conflito existe até hoje. E os que são da seita dos evangélicos, eles não entram no reino de Deus e também não deixam ninguém entrar. Porque eles ficam construindo altos muros entre eles que se dizem santos e o mundo que eles dizem que é profano. Colocando cargas pesadíssimas que são referência à doutrina que eles criaram de homens. Posto o fundamento, Paulo não era o cara que edificava. Paulo não era o cara que concluía obras. Paulo lançava a semente, outro vinha e regava. Ele usou essa metáfora na igreja de Coríntios. Ele disse, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Ele é maior. E usando a linguagem que ele usa aqui da engenharia, ele fundamentava trabalhos e outros edificava. Ele reuniu a igreja de Corinto na casa de um casal chamado Priscila e Áquila. Na cidade de Filipos, uma vendedora de púrpura chamada Lídia, da cidade de Tiatira, depois que dando crédito à mensagem dele, depois de batizada, diz, olha, se reúne na minha casa, se você achou que eu sou fiel e idônea, se reúne na minha casa. Então, cada vez mais o evangelho vai se tornando um movimento marginal, um movimento das casas, porque nas sinagogas é impossível pregar inclusão, lá só se prega mérito, como hoje nos templos só se prega mérito, não se prega a palavra da graça. O fundamento é Jesus Cristo e a edificação Paulo da liberdade, para que aqueles que ele foi cativando ao longo das suas viagens missionárias fossem trabalhando de acordo com cada congregação, de acordo com cada comunidade, com cada tradição, de cada nação que ele ia pregando. O fundamento é Jesus Cristo. A edificação, e é um texto que eu quero ler em 1 Coríntios, ele deixa liberdade para aqueles que ele conseguiu ganhar no caminho. E eu acho muito bom esse texto, porque ele elucida o sentimento cristão com relação à humanidade na sua conclusão. No livro de 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 10, posto tudo isso, a palavra que eu quero compartilhar é essa. No versículo 10, Paulo diz assim, ó, segundo a graça de Deus que me foi dada, eu lancei o fundamento. Qual que é o fundamento? É ele chegar na sinagoga e dizer, ó, Jesus é suficiente, não mais Moisés. Até aqui vocês observavam Moisés, agora é Jesus. É suficiente para salvar o ser humano. Esse é o fundamento. Eu lancei o fundamento como prudente construtor, mas outro edifica sobre ele, porque Paulo ele não tinha nem tempo. Por exemplo, na cidade de Icônio, Paulo não ficou uma semana. Na cidade de Éfeso, Paulo conseguiu ficar um pouco mais. Ele ficou 3 meses, já se eu não me engano, na segunda viagem missionária. Então, Paulo tinha muito pouco tempo. O discurso dele era tão forte, o discurso dele era tão anti-mérito, a meritocracia, que era impossível ele ficar nas cidades. Os judeus pegavam em pedra para matar ele. Uma vez ele foi apedrejado, foi linchado publicamente ali. E ele foi dado como morto, assim, lançado para fora da cidade, e depois os discípulos conseguiram ir lá socorrer ele. Então Paulo não tinha muito tempo para ficar edificando trabalhos, usando essa linguagem ainda de metáfora, para estar consolidando trabalhos. Ele fundamentava trabalhos. A mensagem dele era tão forte que já ganhava adeptos de cara. Pessoas que diziam, olha, eu quero viver isso aí que você está dizendo, porque o que os judeus falam já não faz mais sentido para mim. Já é muito antiquado.
já é muito ultrapassado. Isso aí, a mensagem que você está dizendo é a mensagem que cativou meu coração. Eu finalmente me senti aceito. Então, dentro disso, Paulo, como ele era expulso das cidades, ele só podia fundamentar trabalho mesmo. As pessoas que ele ia cativando é que edificavam o trabalho, e por isso que ele ia pautando depois, regulamentando, se for dizer assim, alguns conflitos que a igreja fosse sofrendo, em decorrência desses choques de visão do reacionário, do revolucionário, que estão na mesma base do tempo, eles estão no presente, desprezando o presente, só que um evocando o passado, o outro idealizando o futuro, e o evangelho é revolucionário, ele é revolucionário, enquanto que a lei dos judeus ela é reacionária, absolutamente reacionária, ela não aceita inovação, ela não aceita inclusão, ela não aceita o novo. Mas como eu estava dizendo, a edificação ficava por conta dos discípulos que Paulo ia conseguindo no caminho. E esse trabalho se dava nas casas dele, depois ele ia pautando pelas cartas. Aí ele dá exemplos aqui de edificação. Porque ele diz assim, uma questão prática aqui, uma advertência. Olha, que ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto. 1 Coríntios 3, agora versículo 11. Porque ninguém pode lançar um outro fundamento além do qual já foi posto, que é Jesus Cristo. Contudo, se agora já é edificação, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, é prata, é pedras preciosas, madeira, feno ou palha, manifesta se tornará a sua obra, pois o dia, e esse dia está exposto com a letra D, a letra maiúscula. Ou seja, não é um dia comum. Esse dia aponta para o dia que, segundo o livro de Apocalipse, é o dia do juízo. Não é uma obra que permanece nos dias dele. Ah, eu fundei uma obra lá atrás e ela já dura 30 anos, então ela permanece. Não, aponta para o dia do juízo. E eles põem elementos minerais, da natureza, enfim, para expor que tipo de edificação que as pessoas podem edificar sobre o fundamento que é Jesus Cristo. Eles põem, olha, cada um sabe como edifica. Uns edificam com ouro, o fundamento é Jesus Cristo. Está aqui posto, a salvação é pela graça. Mas depois a edificação, uns edificam com ouro, outros com prata, outros com madeira, outros com feno, outros com palha, enfim. E como ele não foi objetivo no texto, eu me permiti a interpretação e a associar esses metais, esses elementos, ao que de fato eles significam para a sociedade. Ouro significa prosperidade. E nós temos a teologia da prosperidade no nosso meio. Nós temos igrejas que focam no sacrifício, no você dar para receber prosperidade. Esse é um tipo de edificação. O fundamento é Jesus Cristo, mas a edificação está sendo sobre o ouro. Diz que essa obra será revelada, vai ser provada pelo fogo no dia do juízo. E diz que algumas obras receberão dano, mas serão salvas, enquanto que outras vão permanecer. Eu, particularmente, dos elementos que foram mostrados aqui, eu me identifico muito mais com a palha. Se eu tivesse de edificar algo sobre o fundamento que é Jesus Cristo, eu edificaria com palha, usando os elementos que ele expôs aqui, porque a palha ela não pode ser atrativa por nada, por nenhum atributo externo, por nenhum fator externo. Ninguém passa e diz, olha que casa de palha, cabana de palha, legal, vou entrar e vou me abrigar aqui. Não, ela só pode ser de repente atrativa se algum curioso que puder entrar e de repente achar ali um ambiente agradável que lhe faça sentido. E no fundo meio que é essa a doutrina de Cristo. Anula as aparências exteriores, os sepulcros caiados, o que o homem valoriza de exterior e ele valoriza o interior do homem. Então acho que a palha significa um pouco a doutrina de Jesus, que ela é simples externamente, mas ela é profunda internamente na mudança do homem. E enquanto que a maioria escolhe edificar com ouro, com prata. A prata é um metal que eu associo, por exemplo, à cura, à saúde. A prata já foi usado como um metal para implantes, enfim, ela comprovadamente melhora a circulação. Existem muitas igrejas hoje que, na teologia da cura, sobre o mesmo princípio mosaico de sacrifício, ou seja, que você dá primeiro, a iniciativa é do homem, você dá um sacrifício para Deus para depois receber algo de Deus, também é o mesmo sacrifício, e hoje o sacrifício quase sempre é dinheiro, é o sacrifício que você dá a Deus para receber algo. Então, a edificação sobre prata eu associei a isso.
Enfim, ele diz que cada um edifica como achar melhor. Mas ele faz uma observação que a obra de cada um será manifesta, pois o dia do juízo a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. Aqui a outra observação que eu faço é que o fogo no dia do juízo ele está associado ao inferno. O fogo no dia do juízo ele está associado ao inferno. Porque a seita dos fariseus, hoje a seita dos evangélicos, eles servem ou eles propagam um Deus sádico, um Deus que vai salvar a raça, a fatia dos eleitos, e que vai lançar todo o restante no fogo eterno. Só que nem o livro do Apocalipse relata isso. Isso aí pode satisfazer somente o ego e o sentimento de superioridade deles, porque nem o livro de Apocalipse relata isso. Se eu não me engano, no capítulo 20, diz que o inferno não é infinito, ele tem um fim. Ele tem um fim. Então ele é um patamar na evolução do homem. A graça não está ausente nem mesmo do inferno, porque diz no capítulo 20 de Apocalipse que o inferno e a morte foram lançados no lago de fogo, mas não diz que pessoas foram lançadas no lago de fogo. Então, o inferno ele não é infinito. As pessoas acreditam num Deus sádico que vai proporcionar o gozo da vida eterna para um grupo de eleitos, enquanto na eternidade eles vão se regozijar com outros tantos que sofrem os terrores da eternidade no fogo. E não é isso que o texto diz, não é isso nem que o Apocalipse diz, nem que esse texto diz, porque ele diz assim, ó: se permanecer a obra, esse alguém receberá galardão. Porém, se a obra de alguém se queimar, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Porque para o sujeito que tem fé, nem mesmo o inferno pode resistir à salvação do sujeito que tem fé. O livro de 1 Pedro, ele traz um episódio interessantíssimo, que pouca gente conhece, onde ele diz que depois da sua morte, Jesus desceu até o Hades para pregar para espíritos que estavam em prisão do tempo de Noé. Caramba, a gente que acredita em vida só nessa terra, em certo e errado só nessa terra, fez o certo vai para o céu, fez o errado vai para o inferno, e diz que Cristo quis redimir espíritos em prisão, não diz se são demônios, se são humanos, mas espíritos que estavam ali aguardando, prisioneiros do fogo do inferno, e Cristo quis redimir eles ali. Então eu acho tremendo e concordante com esse texto que diz que mesmo a obra que tiver algum dano, ela no final acabará sendo salva, mas como que pelo fogo. E eu associo o fogo aqui somente à doutrina dos que apregou esse sentimento de seita, porque eu não me lembro de Jesus falar de inferno com pecador assumido, com gente humilde, quebrantada de coração, gente que não apregou a justiça própria. Eu não lembro de Jesus falar de inferno com adúltero, com doentes. Para essas pessoas, Jesus só aliviava o fardo, seguia, chamava para seguir, enfim, um caminho de inclusão. Agora, inferno, eu vi muitas vezes Jesus falar inferno com os fariseus, chamou eles de filhos do inferno com os religiosos. Eu vi Jesus falar que no dia do juízo, muitos que dizem que estão aqui na terra fazendo a obra deles vão ser separados, como que dizendo, eu nunca te conheci. Você está dizendo que só expulsou no meu nome, que curou no meu nome, eu nunca te conheci. Então, o Paulo ele divide esse estágio da obra, os estágios de construção, ele divide a obra nesses estágios de construção, nessas alegorias. E eu queria concluir com um texto que está no livro de Gálatas, no capítulo 2, no versículo 18, Paulo diz assim, num episódio em que Pedro se torna repreensível, como é típico de todo religioso que vive uma vida dupla, Pedro tem um episódio de ator.
numa cidade chamada de Antioquia, e ali eles têm um conflito que é típico do religioso hipócrita, mascarado, com a pessoa que está pregando a liberdade em Cristo Jesus e que está querendo viver uma vida autêntica, uma vida honesta, uma vida que não precisa ser uma vida de aparência. O Paulo e o Pedro eles se encontram na cidade de Antioquia e o Paulo repara que o Pedro está sentado na mesa comendo com os gentios, algo que para o judeu tradicional é proibido. Eles têm a lei alimentar deles, é um contato social. O pedigree deles se dá exatamente no sentar na mesa. Eles lavam a mão para comer. São todos uns atributos externos fortíssimos que separam eles dos demais. E o Pedro está ali sentadão na mesa, ali comendo com os gentios, certamente comendo algum alimento que é até impuro para os judeus, e ele não vê problema nenhum nisso. Mas quando chega alguns que são da circuncisão, ou seja, que são da seita dos fariseus, alguns até cristãos, mas que ainda são adeptos de Moisés, o Pedro dissimula e se levanta. E se levanta como que querendo a aprovação deles, o status religioso que eles têm, e o que Paulo condena veementemente face a face, condenando a hipocrisia religiosa de Pedro, que faz uma coisa no bastidor e no ajuntamento faz outra. Paulo disse: você sendo judeu vive como gentil, por que é obrigar o gentil a viver como judeu? Seja você mesmo, meu irmão. Se a sua consciência não te condena em sentar com o gentil, compra a briga com esses religiosos mascarados aí, que vivem de aparência, esses da seita. Compra a briga e faz o que tua consciência manda você fazer. Aceita as pessoas, ama as pessoas, inclui as pessoas. Sem impor o seu estilo de vida, os elementos que você usa para se santificar, ou seja lá o que você faz na sua devoção com Deus. No final desse embate, o Paulo defende na sua carta aos Gálatas que ele, mediante a lei, morreu para a lei. E ele dá um conselho prático. Ele diz: porque se eu torno a edificar aquilo que eu destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque ali na região da Galácia, quando ele saía, vinham alguns judaizantes, ou seja, cristãos, pessoas que deram crédito para a mensagem de Jesus, mas que são simpáticos à lei de Moisés, e eles diziam assim: não, vocês têm que se circuncidar para ter espaço na nossa sinagoga. Então eles colocavam um certo mérito na doutrina pura de Paulo. E ele está dizendo: qualquer um que prega um evangelho fora desse evangelho que eu preguei para vocês é anátema, é maldito. Porque mesmo que seja um anjo de Deus, está colocando mérito naquilo que é puro, naquilo que é graça, naquilo que é iniciativa do que é bom, naquilo que é de Deus. Então, quando ele diz: se eu torno a edificar aquilo que eu destruí, é porque eles já destruíram o elemento de mérito da lei. E agora eles estão edificando sobre a graça, sobre o fundamento que é Jesus Cristo. Então, tornar a edificar sobre a lei, ou seja, aceitar o jugo da circuncisão, da lei, do sacrifício, é voltar ao elemento morno que Deus vomita, é sincretizar elementos de uma religião antiga que Deus abomina, E aí ele está dizendo isso aqui como questão prática. Porque se eu torno a edificar aquilo que eu destruí, a mim mesmo me faço um transgressor. Então não edifique esses elementos da lei, não aceite o jugo dos fariseus. Vamos preservar a nossa liberdade que nós temos em Cristo Jesus, ainda que alguns se entremetam em nosso meio para espiar nossa liberdade, para dizer que somos pecadores, para dizer que não temos lei. Sim, a nossa lei é o amor que Cristo nos ensinou. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Cristo. Já estou crucificado com Cristo. Agora já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Esse texto, muitas vezes eu ouvi ele sendo pregado no sentido de renúncia. No sentido de renúncia das paixões carnais, renúncia dos prazeres carnais para a elevação do espírito. Mas não é isso que o texto diz. O texto diz: eu morri para a lei. Mediante a lei eu morri para a lei. Ou seja, eu morri para o mérito. Isso me torna crucificado com Cristo, porque a crucificação não foi triunfante, ela foi um espetáculo vexatório, ela foi o fracasso de um homem que depois que ascendeu novamente como Deus, se completou o seu sacrifício, mas até a hora da crucificação ela foi um fracasso.
Ela é o fracasso de um homem inocente que só pregou o amor e foi condenado injustamente. Então ela aponta para o fracasso, para o vexame, não para um triunfo. O triunfo é a consumação do sacrifício que redime o pecado, é a ascensão do Deus que foi ressuscitado na carne, da carne. Aí ele conclui no versículo 21 de Gálatas 2. Não anula a graça de Deus, porque se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Eu trouxe essa palavra porque essa palavra ela é real ainda. É um conflito de 2000 anos atrás, na raiz da igreja, sobre se precisamos merecer ou se somos salvos independente da nossa condição. E a gente não conseguiu evoluir esse pensamento, a gente não conseguiu ainda congregar os opostos e evoluir o pensamento. A gente ainda continua dividido, separado, é impossível um revolucionário e um reacionário sentarem juntos e participarem da mesma comunhão, porque eles puxam a corda para lados diferentes. E hoje eu estou muito mais identificado com o evangelho inclusivo do que aquele evangelho que me foi passado quando eu era menor, quando eu era infantil, quando eu bebia leite, aquele evangelho exclusivo da seita, de um grupo de escolhidos. E recentemente o que me fez mais meditar nessa mensagem foi uma falsa irmã, e eu digo isso não para ofendê-la, não de um modo pejorativo, mas porque é o termo que o próprio Paulo usa com relação a falsos irmãos que se entremetem no meio para pautar a liberdade como que uma linha de montagem assim, industrial, uma cartilha, de pautar a liberdade dos irmãos por uma moral que é relativa. Pautar a liberdade dos irmãos com uniformidade, tem que ser todo mundo igualzinho, no respeito às diversidades que pode haver numa coletividade, às individualidades, quer fazer cartilha para pautar a coletividade. E por esses tempos, uma falsa irmã se entremeteu no nosso meio, na reunião que nós fazemos presencialmente, para também dizer que estávamos em pecado, dizer que casamento é casamento só quando é papel. Ela ainda está debaixo do jugo da lei, do pecado, da escritura. E a gente estava tão leve, tão livre dessas garras legalistas que impõem medo, culpa, peso de condenação, de exclusão, cria um grupo de exclusivos, que eu tive que resistir ela também, como Paulo fez com Pedro, eu tive que resistir ela face a face, fazendo... E essa palavra também não é uma resposta para ela, essa palavra, há algum tempo ela está dentro de mim, eu vivo ela, eu sofro por ela, porque eu também tive que sair do ajuntamento religioso, porque o ajuntamento religioso é exclusivo, e eu entendo o evangelho para todos. Porque o próprio Paulo diz isso, em Cristo Jesus todos vós sois um, todos vós sois salvos em Cristo Jesus, não é uma fatia de vós, não há grego, não há judeu, não há homem, não há mulher, não há escravo, não há livre, todos vós sois um em Cristo Jesus. Paulo respeita a diversidade, as individualidades, ele não prega uma uniformidade, então eu acho isso fantástico, e foi tudo isso que eu não achei dentro da igreja evangélica. Então, enquanto eu era criança foi bom, eu bebi leite, eu cresci, mas quando eu cheguei a ser adolescente, querer as coisas de homem, falar como homem, viver como homem, aquilo já não me foi mais suficiente, porque o sentimento é de seita, o sentimento é de exclusividade. Então ainda existem muitos muros, e Jesus derrubou os muros. O evangelho é de todos, a salvação é para todos. E tá à disposição. Não está no templo. Está aqui agora, na sua casa, no seu coração, na sua oração, na sua devoção honesta, no seu quebrantamento. Essa é a conclusão da mensagem. E essa falsa irmã também tive que resistir ela face a face. Não é uma resposta para ela, acho que ela nem vai ter acesso a esse vídeo. Mas é uma coisa prática que aconteceu no nosso meio, que costumava acontecer nas reuniões de Paulo, que dividiu também o nosso grupo ali caseiro entre os que acreditavam no mérito que ela estava impondo e os que se sentiam
desconfortáveis com aquela indiscrição de chegar, meter o dedo na cara de todo mundo e dizer que vocês estão em pecado porque não tem um pedaço de papel. Nossa sociedade é a sociedade dos papéis. A gente respeita o papel da universidade, mas não respeita quem tem a experiência de vida. E papel é papel. O filhinho de papai compra o papel da universidade. Papel é rasgo, não tem valor nenhum. O que vale são os valores espirituais que são formados dentro do homem. Isso papel nenhum pode garantir. Então eu deixo essa mensagem para novamente tirar do poder do moralismo da igreja, o moralismo da igreja que exclui pessoas, para trazer novamente para o coração do homem a devoção que é honesta com Cristo Jesus. Amém? Fiquem com Deus e tamo junto aí. Espero que essa mensagem possa ter edificado a vida de pessoas e periodicamente aí eu vou estar postando vídeos referente ao tema também. Ficou um pouco longo, né? 50 minutos. Eu tenho noção de que pouca gente consegue separar um tempo no seu dia para uma mensagem de 50 minutos. E eu vou procurar cada vez mais estratégias de buscar de uma forma mais objetiva temas que são tão complexos como esse, para formar em vídeos mais curtos, para conseguir alcançar mais pessoas. Mas por enquanto esse vídeo, mesmo longo, eu acredito que pode ajudar pessoas que estão num conflito, que amam a Deus, mas que já não aceitam mais o sistema religioso e querem expandir o seu pensamento. Existe um vento, o vento do Espírito que está soprando, não sabemos de onde vem, para onde vai, mas ele está indo. A igreja ela é muito rígida, você sabe para onde ela está indo. Mas o vento do Espírito não, ele não tem endereço, você vai pela fé. Então, um prazer e fiquem todos com Deus aí.